Olha, falar sobre conflito no Oriente Médio é sempre um desafio, né? É um assunto que mexe com todo mundo, gera muita paixão, muita opinião forte. Mas para a gente conseguir entender de verdade o que está acontecendo, a gente precisa ir um pouco mais fundo, sabe? Sair só das manchetes. Então, para a gente organizar o pensamento, nossa análise vai seguir por 5 pontos. Primeiro, a gente vai olhar para o conflito em si. Depois, vamos quebrar uns estereótipos e falar da diversidade, tanto do povo judeu quanto dos palestinos. Aí a gente amplia o foco para ver quem mais está nesse jogo geopolítico. E por último, vamos fechar com uma reflexão sobre o que o bom senso pode nos ensinar. Ok, então vamos lá. O primeiro ponto é por quê? Por que esse conflito específico, entre tantos outros no mundo, acaba virando o centro das atenções de todo mundo? E essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer, né? Pensa só, a guerra na Síria, ali do lado, deixou quase 800 mil pessoas mortas. Uma tragédia imensa. E mesmo assim, a gente não viu essa comoção global toda. Então, tem alguma coisa diferente aqui. E para começar a entender isso, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. E quando a gente olha para a história dessa terra, nossa, é uma viagem. Não é uma briga que começou ontem. A gente está falando de uma presença judaica de milênios. Depois, no século VII, a chegada decisiva dos árabes. Aí vem os cruzados, depois o Império Turco-Otomano. Ou seja, não é uma história de lado A contra lado B. É um lugar com muitas, mas muitas camadas de história, uma sobre a outra. Beleza, agora a gente entra num ponto que é fundamental. Vamos quebrar aquela ideia de que todo mundo é igual. Para começar, vamos falar da enorme diversidade que existe dentro do povo judeu. É muito comum a gente ouvir falar, os judeus pensam isso, os judeus querem aquilo. Como se fosse um bloco de gente todo mundo pensando igual. Mas, gente, a realidade, ela é infinitamente mais complexa que isso. Sabe aquela imagem de um judeu típico? Então, esquece. Isso não existe. Tem judeus com traços asiáticos, judeus negros da Etiópia, judeus com cara de italiano, judeus loiros de olho azul. O que une toda essa gente espalhada pelo mundo é uma tradição histórica, uma cultura, não um tipo físico. E essa diversidade não é só na aparência, não. Ela vai para o campo das ideias, da política, da religião. E aqui tem um ponto que talvez surpreenda. Existem grupos de judeus ultra-ortodoxos que são contra a existência do Estado de Israel por motivos religiosos. Do outro lado, tem judeus que não são nada religiosos, mas são superpatriotas. Então aquela ideia de uma opinião judaica única simplesmente não se sustenta. E é aqui que a coisa fica ainda mais trágica, mais dolorosa. Pensa no seguinte, muitas das pessoas que foram atacadas naqueles kibbutzim eram justamente as que mais defendiam a paz. Eram ativistas que dedicavam a vida para ajudar os palestinos, que eram contra as políticas do governo de Israel. Isso quebra totalmente a narrativa simplista de um lado contra o outro. E o mesmo raciocínio que a gente usou para o povo judeu, a gente precisa usar agora para o povo palestino. Falar o palestino também é apagar uma realidade que é super diversa. De novo, a gente cai no mesmo erro se achar que todos os palestinos formam um grupo único, que pensam do mesmo jeito e têm as mesmas aspirações. Não é assim que funciona. Olha só, a gente pode identificar pelo menos 3 grandes grupos com realidades completamente distintas. Primeiro, tem os árabes israelenses. Eles são cidadãos de Israel, com passaporte, votam, têm representantes no parlamento. Depois, tem o pessoal que mora na Cisjordânia, onde a grande maioria da população só quer tocar a vida em paz. E por fim, tem a população de Gaza, que vive desde 2007 sob o governo do Hamas, uma realidade totalmente diferente. E para complicar, politicamente, eles também não são um bloco só. Pelo contrário, os 2 principais grupos, o Fatah, que governa a Cisjordânia, e o Hamas, que controla Gaza, são rivais ferrenhos. Então não existe uma liderança palestina unificada para sentar e negociar, o que, claro, dificulta tudo. Certo. Já vimos que os 2 povos não são blocos únicos. Agora a gente precisa dar um passo para trás e olhar o mapa todo. Porque essa história não é só sobre Israel e Palestina. Eles estão num tabuleiro de xadrez geopolítico muito, muito maior. E aí vem uma das maiores ironias disso tudo. Pouco antes dessa explosão de violência, o clima na região era outro. A gente estava vendo uma onda de paz inédita. Países como Emirados Árabes, Bahrein, Marrocos, todos normalizando as relações com Israel. E a Arábia Saudita estava prestes a entrar nesse acordo. O cenário era de otimismo. Então, quem não estava gostando nada dessa história de paz? Bom, aí entram os outros jogadores nesse tabuleiro, o Irã principalmente.
Para Teherã, que disputa o poder na região, essa aproximação era uma péssima notícia. E o Irã não joga sozinho. Ele tem seus aliados, o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen e, claro, o Hamas em Gaza. Então, quando a gente olha para a data do ataque, fica difícil acreditar em coincidência. Tudo indica que foi uma jogada calculada para implodir essa aproximação, para melar o acordo entre Israel e a Arábia Saudita. Ou seja, os civis que morrem nesse conflito muitas vezes são peões num jogo com interesses que vêm de muito longe. Ok, o cenário é complexo, cheio de camadas, com jogadores internos e externos. É fácil se sentir perdido. Então, como é que a gente sai disso? O que o bom senso, a lógica mais básica, nos diz para fazer? O primeiro passo do bom senso é abandonar a ideia de que existe um lado perfeito. Não existe. Defender o direito de Israel a existir, por exemplo, não significa de forma alguma concordar com todas as políticas do governo israelense. Israel é um país e, como todo país, comete erros e tem políticas que podem e devem ser criticadas. Isso nos leva ao ponto central, talvez o mais importante de todos. A gente precisa focar nas pessoas, nos seres humanos. Esquecer um pouco as bandeiras, as ideologias e pensar no bem-estar do civil israelense e do civil palestino, que são quem mais sofrem no fim do dia. Na prática, esse caminho do bom senso se resume a 4 atitudes bem claras. Primeiro, rejeitar o racismo, o que inclui o antissemitismo. Segundo, dizer um não bem alto ao terrorismo. Terceiro, fazer o esforço de humanizar todo mundo, judeus e árabes. E quarto, ter como objetivo uma paz que seja justa e duradoura para todos. É sair da torcida e começar a pensar em soluções. E com isso a gente fecha o círculo. No meio de tanta gritaria, de tanta gente querendo simplificar tudo, a pergunta que fica é: como a gente pode, no nosso dia a dia, nas nossas conversas, escolher esse caminho mais difícil? O caminho de entender as nuances, de enxergar a humanidade dos dois lados. Talvez o primeiro passo seja simplesmente ter a coragem de admitir: a coisa é complexa.